Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui no resumo da lição de escola sabatina mais uma vez. Com a graça de Deus, vamos passar em revista alguns pontos especiais desse assunto. Não deixem de nos seguir também através do Facebook, nossa página. Temos o nosso site movimentoadventista.com.br que então lá tem materiais diversos, para que haja um estudo aprofundado e, claro, continue nos acompanhando aqui pelo canal do YouTube, Movimento Adventista também. Aqui, então, nós temos na lição de número 10 muitas informações importantes sobre aquele momento do grande desapontamento e agora a nova luz que surge sobre o assunto do santuário. É importante nós vermos que Ellen White declara que por mais que tenha sido muito triste aquela história, que eles passaram, a decepção sofrida, essa decepção, esse desapontamento não foi mais sofrido do que a dos discípulos com Cristo. Então, em ambos os casos eles estavam em erros, de interpretação. E no caso dos discípulos foi mais duro ainda ver o próprio Messias, que eles tinham tanta esperança, estar pregado numa cruz. E então, vemos que por mais dura que tenha sido a experiência em 22 de outubro, ainda não foi tão forte como aquela sofrida por aqueles primeiros apóstolos, mas foi sim muito grande e muitos não se levantaram daquele grande desapontamento e de fato rejeitaram tudo. Mas o fato deles terem errado, na realidade foi porque eles aceitaram uma opinião popular do que constitui o santuário, que se entendia que era a terra, e o purificar a terra, então, seria purificar-se pelo fogo. Então, a parte em que os adventistas estavam em erro foi justamente aquela que eles acabaram acatando a interpretação popular vigente. Então, temos também uma outra informação importante sobre o primeiro anjo, Eles estavam dando a mensagem achando que tudo se resumia à vinda em glória, como tudo já ocorrer simultaneamente, o julgamento, separar os justos, os ímpios naquele momento, mas há um juízo pré-advento, é isso que eles vieram a entender depois do grande desapontamento. Há então esse juízo investigativo antes de haver o executivo. Então, aqui Ellen White comenta no Grande Conflito, na 424, que a mensagem então do primeiro anjo dizia: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda a hora do seu juízo. Indicavam o ministério de Cristo no lugar santíssimo, o juízo investigativo, e não a vinda de Cristo para resgatar o seu povo e destruir os ímpios. Então eles estavam errados nesse particular. E ainda Ellen White destaca mais adiante, num outro texto aqui, na mesma pergunta 3 da lição 10, que ela diz então no Grande Conflito 352, de que este trabalho envolve uma investigação e um julgamento, e isto precede imediatamente a vinda de Cristo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Quando ele vier, pois, todos os casos estarão decididos. Diz Jesus: o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 12. É esta obra de julgamento que precede imediatamente a segunda vinda, que é anunciada na mensagem do primeiro anjo, Apocalipse 14, 7. É isso que ela declara, então, aqui no texto de maneira muito evidente. Da vinda em glória, de fato, é apenas a recompensa merecida para cada um, não um exame. O exame, ele é efetuado antes. Aqui, então, ela fala mais adiante, na página seguinte, que em ambos os casos,
houve aceitação de erros populares, que ambos os casos ela está falando, tanto a experiência adventista como dos discípulos. Então, em ambos os casos houve aceitação de erros populares, ou antes uma aderência a eles, cegando o espírito à verdade. Os discípulos esperavam no final dessas 70 semanas que o Messias então ele instauraria o seu reino. No final das 2300 tardes da manhã, que por sinal é do mesmo período profético, os adventistas entenderam que já era a instauração do reino da glória. Então vemos que de fato em ambos os casos eles estiveram equivocados por terem aderido, aceitado sem um exame mais apurado o que de fato a Bíblia declarava. Muitos detalhes são dados então aqui nesse assunto, nos mostrando também que aqueles que manteram infidelidade a Deus, eles não rejeitaram o movimento adventista, acreditaram que Cristo tinha guiado eles até ali, apesar da decepção, não rejeitaram a luz por detrás deles, que é o clamor da meia-noite. Assim como Ellen White viu em sua primeira visão, está registrado lá no Primeiros Escritos, página 14 em diante, né? E nós vemos que aí eles foram descobrindo a partir de Irã Edson e foram no livro de Hebreus e assim por diante, e entenderam que na realidade aquele santuário que Moisés construiu no deserto era apenas um modelo, era um modelo, aliás, tinha um modelo para ele seguir, que era então um celestial. Então esse aspecto de descobrir um santuário que é do novo concerto, que é então esse celestial, que mudou toda a concepção deles. Era esse o ponto que faltava para eles entenderem a razão por detrás das profecias e por que Cristo não veio. Então aqui é interessante que essa cópia que Moisés fez, digamos assim, seguia um grande original e foi feito segundo o que era possível, então, né? João viu tanto a parte do lugar santo como a do Santíssimo em Apocalipse, né? Ele viu em visão tudo isso. Ele vê em Apocalipse 11:19, por exemplo, dito que abriu-se no céu o templo de Deus, foi vista a arca do concerto, né? E lá dentro nós bem sabemos que tem a lei de Deus, as tábuas então dos 10 mandamentos. E então nessa concepção também eles foram avançando. Primeiramente então eles entenderam o assunto do santuário e por consequência foram levados ao assunto do sábado como de grande importância. Temos alguns detalhes interessantes onde Ellen White fala em relação a como que significaria uma purificação de um santuário celestial. Então ela fala que aqui na Terra a remissão dos pecados se dava por derramamento de sangue, só que derramamento de sangue de então animais. E no santuário celestial se dá também a remissão através de sangue, mas o sangue então de Cristo, ou seja, a morte de Cristo em nosso lugar pagou o preço então do pecado. Aqui diz então no Grande Conflito 418 que Paulo declara como razão porque essa purificação deve ser efetuada com sangue, que sem derramamento de sangue não há remissão. Remissão ou ato de lançar fora o pecado é a obra a efetuar-se então lá naquele santuário, né? E temos aqui a informação de que de fato Cristo esteve durante cerca de 18 séculos, né? Lá no lugar santo, até que por fim, em 1844, entrou no lugar santíssimo para começar essa obra final dele como sacerdote, onde não mais ele só intercede por nós, mas também está em exame os mortos e breve, ninguém sabe quão breve, passando ao caso dos vivos também em exame.
Existem os livros de registros que são analisados então. E temos na última pergunta mais informações sobre esta purificação. Aqui então Ellen White fala no Grande Conflito 421-422 alguns detalhes interessantes sobre isso, né? E ela fala como seria essa purificação lá no céu. Ela diz que a purificação real do santuário celeste deve efetuar-se pela remoção ou apagamento dos pecados que ali estão registrados. Mas antes que isso se possa cumprir, deve haver um exame dos livros de registro para determinar quem, pelo arrependimento dos pecados e fé em Cristo, tem direito aos benefícios de sua expiação. A purificação do santuário, portanto, envolve uma investigação, um julgamento. Aqui, nesse particular, nós entendemos então como se dá a necessidade, então, não só de ter havido o pagamento, olha, palavras bem semelhantes uma das outras, né? Mas vamos colocar então no devido lugar. Cristo, quando veio a essa terra e morreu, ele pagou pelo pecado. E, no entanto, aqui fala de uma outra obra que deve ser realizada nesse santuário, que é o apagamento dos pecados. Então, a eliminação, a exclusão desses pecados. Nós vamos bem lembrar que no ritual do santuário aqui na terra, durante todo o ano, ficava então ainda aqueles pecados no santuário, e era apenas no dia da expiação que era feita a purificação, de fato, o perdão final dos pecados, pois é visto então neste dia se houve de fato verdadeiro arrependimento, abandono do pecado. E aqui então concluímos esse resumo sobre esse assunto maravilhoso, né? E é interessante aqui no finalzinho da nota que Ellen White declara: destarte, os que seguiram a luz da palavra profética viram que, em vez de vir Cristo à Terra, ao terminar em 1844 os 2.300 dias, entrou ele então no lugar santíssimo do santuário celeste, a fim de levar a efeito a obra final da expiação preparatória à sua vinda. E vamos, na parte 2 desse tema, desenvolver ainda mais esse assunto e entender uma obra que deve ser efetuada também aqui na Terra em preparação a tudo isso. Que todos estejam bem alicerçados na fé e sempre prontos a agir como os bereanos em busca de mais verdade. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.